Religião que infunde medo é uma religião distorcida. Usando a régua, podemos traçar uma linha perfeitamente reta, mas essa linha, por ter sido traçada mecanicamente com a régua e não desenhada à mão livre, é destituída de verdadeira beleza artística. Ela não tem vida, e naquilo em que não há o palpitar da vida, não se manifestam nem o bem nem o belo. Uma linha traçada à mão livre, mesmo que seja um pouco torta, tem beleza artística, pois podemos sentir nela o palpitar da vida de quem a traçou. O mesmo ocorre com a conduta moral. Alguns atos que praticamos por nossa livre vontade, por considerá-los corretos, podem parecer errados aos olhos de terceiros. Seguindo o nosso caminho por nossa livre vontade, certamente não podemos ser como uma locomotiva que corre rigorosamente sobre os trilhos, sem o mínimo desvio. Contudo, se usamos nosso livre-arbítrio e procuramos sempre seguir o caminho do bem e da verdade, podemos nos considerar pessoas moralmente íntegras. Existem várias seitas religiosas que procuram conduzir as pessoas ao caminho do bem, enfatizando o castigo de Deus, de modo a infundir-lhes temor. Tais seitas, que se valem do sentimento de temor para obrigar as pessoas a uma determinada conduta, acabam prejudicando-as, tornando-as cada vez mais medrosas e subservientes, o que é uma heresia. Pessoas medrosas e subservientes submetem-se a qualquer imposição quando se infunde temor nelas. As referidas seitas, infundindo medo nos adeptos com ameaças de castigos de Deus, conseguem obter deles muitos donativos. A religião verdadeiramente correta é aquela que prega o livre-arbítrio do ser humano e elimina completamente o temor. É aquela que ensina que a verdadeira natureza do ser humano é divina e, portanto, ele é essencialmente puro, isento de pecado, e não há coisa alguma que o intimide ou ameace. A verdadeira religião é aquela que ensina que o eu verdadeiro do ser humano é a natureza divina ou natureza búdica. Pode-se dizer que, nos dias atuais, são poucas, além da Seitinoye, as religiões que pregam esse ensinamento. Muitas das religiões que existem atualmente obtêm recursos para sua manutenção, intimidando de alguma forma seus adeptos. É inútil tentar melhorar as pessoas infundindo-lhes medo de castigo, pois, mesmo que elas passem a agir corretamente, essa melhora é apenas aparente, não ocorrendo a verdadeira melhora interior. Volume 30. O que é ira de Deus? O ensinamento da Seitinoye, segundo o qual todas as situações da vida, tais como pobreza ou riqueza, sofrimento ou alegria, saúde ou doença, surgem devido à lei mental, coincide com a doutrina budista em sua lei de causa e efeito, segundo a qual boas causas resultam em bons efeitos e más causas resultam em maus efeitos. E essa lei de causa e efeito é a Tenri, lógica dos céus, através da qual coisas e fatos surgem neste mundo fenomênico. E de onde provém a lei mental, a lei de causa e efeito, a lógica dos céus? Provém de Deus. Então, será que a lógica em si é Deus? Não exatamente. A lógica é um aspecto de Deus manifestado como lei que rege o mundo e, portanto, é um dos atributos de Deus. Porém, não representa o todo de Deus.
Deus é a lógica que às vezes se manifesta como lei de olho por olho, dente por dente, mas ao mesmo tempo é também o amor que salva igualmente tanto os que trabalham 1 hora como os que trabalham o dia todo. Volume 11. Podemos dizer que Deus é como uma fonte luminosa. Nós, seres humanos, temos os mais variados pensamentos. As sombras de nossos pensamentos tomam forma e manifestam-se em nossas vidas, como boas ou más situações, e também como boas ou más condições físicas, dependendo de serem eles os pensamentos positivos ou negativos. Nossos pensamentos são, por assim dizer, filmes que fazem surgir cenas de nossa vida prática no mundo material. Assim, boas ou más situações e boas ou más condições físicas são cenas projetadas pelo nosso filme mental na tela chamada mundo fenomênico. Refletindo sobre isso e perguntando-nos o que é que faz projetar imagens na tela, chegamos à conclusão de que, embora não exista nenhuma mancha escura na fonte luminosa em si, esta contém o princípio, lei da projeção de sombras. Sendo esse princípio inerente à luz, Deus, a seita shintoísta Tenrikyo define-o como Deus. Já a Seitinoye define-o como lei mental e afirma que por detrás desse princípio, dessa lei mental, existe uma força superior conhecida como Deus. Quando se considera apenas um dos aspectos da lei mental em que más causas trazem más consequências e maus pensamentos conduzem a más situações, pode-se dizer que o mal é pago com o mal, ou seja, o mal é punido com castigos severos. Eis porque no Velho Testamento da Bíblia existem muitas referências à ira de Deus e à necessidade de temer a Deus como consta em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Também a seita shintoísta Tenrikyo fala da ira de Deus. Todavia, tanto os profetas do Velho Testamento como a fundadora da seita shintoísta Tenrikyo, ao proferirem palavras tais como deveis conhecer a ira de Deus, tinham como intuito exortar as pessoas a respeitarem a lei da causa e efeito, isto é, conhecer a lei mental. Eles empregavam termos como ira de Deus ou ira de Jeová apenas para facilitar a compreensão da grande massa. Portanto, não devemos pensar que Deus, irando-se contra os homens, cria doenças, infelicidades e miséria para castigá-los. Volume 12. Crença em Deus misericordioso, que não castiga a humanidade. Um conhecido meu que é cristão disse-me certa ocasião: antigamente, quando era jovem, eu também acreditava em Deus misericordioso, que não nos castiga, mas agora sei que existe castigo de Deus. Lendo bem a Bíblia, descobrimos Deus severo, que castiga os homens por seus pecados. Mas no meu caso, ocorreu justamente o contrário. Antigamente eu acreditava em Deus severo, que castiga os homens, mas depois que descobri que Deus é amor e não castiga ninguém, e então meu mundo interior se amplificou e enriqueceu. Enquanto acreditar na existência do castigo de Deus, o ser humano continuará fazendo surgir no mundo exterior doenças, dificuldades, enfim, todos os tipos de infelicidades, pela força concretizadora da mente que crê na existência de castigo e não conseguirá manifestar sua imagem verdadeira, a natureza de filho de Deus, isento de males e pleno de liberdade. Meu caso é um bom exemplo disso. Quantas dificuldades, infelicidades e doenças eu amarguei?
No tempo em que acreditava em Deus impiedoso, em seus terríveis castigos e procurando fazer-lhe a vontade, levava uma vida austera, como a de São Francisco de Assis, nada possuindo além de uns poucos objetos e uma pequena sacola. Era como se Deus castigasse exatamente aqueles que temiam o castigo dele. Porém, hoje sei que não era Deus que estava me castigando, e sim a minha própria mente que temia o castigo de Deus. Meus irmãos, não se deixem enganar pelos falsos crentes. Eu sou o advogado de Deus, sou aquele que veio com a missão de dar testemunho da perfeição de Deus. Deus é um ser perfeito, onipotente, onisciente e infinitamente misericordioso. E nós, criaturas de Deus, também somos perfeitos, livres e sem pecado. Eu testifico a vocês a perfeição de Deus e a perfeição do ser humano. Não se deixem enganar pela falsa crença de que o ser humano é uma criatura imperfeita e limitada, feita do pó da terra, matéria. Deus criou o homem à sua imagem, portanto, o ser humano é perfeito. Eu acredito unicamente nisto. Acredito unicamente em Deus perfeito, infinitamente misericordioso. Não acredito em Deus irascível, Deus invejoso, Deus ameaçador, Deus que impinge castigos cruéis, enfim, Deus impiedoso. Então, por que há situações que parecem ser castigo de Deus? É que a crença da humanidade na existência do castigo de Deus, refletindo-se no mundo exterior, faz manifestar tais situações. Isto é, como as pessoas acreditam na existência do castigo de Deus quando elas julgam ter cometido um pecado, criam para si doenças e infelicidades, como concretização da ideia de sofrer a punição de Deus. A ideia da existência do castigo de Deus e a ideia de que o ser humano é feito de matéria estão arraigadas no subconsciente da humanidade, sendo consequências disso todas as infelicidades deste mundo. Quando as ideias errôneas são eliminadas, praticamente todas as doenças e infortúnios se extinguem. Eis porque um paralítico levantou-se e andou quando Jesus Cristo lhe disse: estão perdoados os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muitas pessoas se curam quando simplesmente lhes afirmo: você não tem pecado algum. Talvez digam: quem deu a Masaharu Taniguchi autoridade para perdoar os pecados dos outros? Ele não passa de um homem comum. Lembro que Jesus Cristo também foi alvo de semelhante crítica. Quando ele curava os doentes, dizendo: estão perdoados os teus pecados. Os fariseus diziam: este blasfema, pensando que Jesus não tivesse autoridade para perdoar os pecados. Talvez digam: Jesus, sendo filho de Deus, tinha autoridade para perdoar os pecados, mas Masaharu Taniguchi não é filho de Deus e por isso não tem tal autoridade. Se não sou filho de Deus, sou filho de quem? Não há nenhum outro criador além de Deus. Logo, todo ser humano é filho de Deus. Há uma corrente do cristianismo que assim afirma: unicamente Jesus Cristo é filho de Deus, e o ser humano não poderá tornar-se filho de Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Tal ideia não é correta. Filho de quem é o ser humano, se ele não pode tornar-se filho de Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo? Será que tal afirmação significa que existe, além de Deus, um outro Criador, um outro Pai que gerou o ser humano
e por isso nós só podemos nos tornar filhos de Deus se formos adotados por Ele através de Jesus Cristo? Que ideia incoerente! Pela minha natureza divina, dou testemunho de que Deus é meu Pai e que todas as pessoas do mundo são meus irmãos, pois também são filhos de Deus. Todos nós somos filhos verdadeiros de Deus e não filhos adotivos ou enteados. Os que creem na veracidade de meu testemunho, sigam-me, mas os que distorcem a verdade e atribuem a Deus a falsa imagem de padrasto cruel que aplica terríveis castigos nos enteados, afastem-se. Pela interpretação literal das palavras de Jesus Cristo, que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6, surgiu a crença geral dos cristãos de que o ser humano não poderá tornar-se filho de Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Na verdade, quando proferiu aquelas palavras, Jesus Cristo não estava se referindo a seu eu fenomênico, ou seja, ao homem Cristo, mas sim a sua verdadeira identidade, sobre a qual ele próprio assim se expressou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele quis dizer, portanto, que não podemos ir para junto de Deus, nosso Pai verdadeiro, a não ser por meio do Cristo eterno, que é a verdade, a vida e o caminho. Isto é, para voltarmos a ser filhos de Deus, do Pai verdadeiro que nos criou conforme consta no primeiro capítulo do Gênesis, devemos nos libertar das mãos do falso Deus. O Deus irascível, ciumento e vingativo, que aplica terríveis castigos, e, pelo conhecimento da verdade, reconhecer quem é o nosso Pai verdadeiro. Foi por isso que Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem assim falou não foi o Cristo carnal, mas sim o Cristo verdade, que existia antes que Abraão existisse, que há cerca de 2000 anos se manifestou através do Nazareno e que agora se manifesta através de mim e dá testemunho do Pai verdadeiro. Deus onisciente e onipotente, infinitamente misericordioso, que não criou o pecado nem doença. Sem conhecer a verdade, não podemos reconhecer o Pai verdadeiro. Eis o significado da afirmação: ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, mesmo sem a ajuda dos outros, podemos chegar para junto de nosso Pai através da verdade. Se não for através da verdade, nem os que seguem o cristianismo poderão chegar ao Pai, principalmente se sua fé não for correta. Chegar ao Pai significa descobrir o eu verdadeiro, que é um ser espiritual perfeito criado à imagem de Deus como seu filho verdadeiro, conforme consta no primeiro capítulo do Gênesis. Em outras palavras, significa conscientizar que não somos filhos de seres mortais feitos de matéria, descendentes de Adão, que foi formado do pó da terra, mas sim filhos do Deus verdadeiro, insetos isentos de doença, pecado, angústia e sofrimento, totalmente livres. Não se alcança a verdadeira salvação por praticar forçadamente o bem sob ameaça de castigo de Deus, nem por obter através de favoritismo, perdão especial, apesar de ter pecado. A verdadeira salvação consiste em descobrir o homem verdadeiro, perfeito e livre, através do conhecimento da verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa afirmação de Jesus Cristo,
mim significa imagem verdadeira dele, o Cristo verdade. Não havendo o conhecimento da imagem verdadeira, é inevitável confundir o padrasto, Deus falso, com o Pai verdadeiro, Deus verdadeiro. Portanto, é preciso chamar sempre a imagem verdadeira. Ela não está em local distante, está dentro de nós mesmos. Conta-se que um grande sacerdote zen budista tinha o hábito de dizer em voz alta: meu Senhor, para si mesmo, e responder também para si mesmo: pois não, estou aqui, estou aqui. Nós, adeptos da Seichonoye, chamamos a nós mesmos mentalmente: Filho de Deus, Filho de Deus. E respondemos também mentalmente: estou aqui, estou aqui. Mesmo caminhando pela rua, pensamos: eis um Filho de Deus caminhando. Praticamos também a meditação chamada Shinsokan, que consiste em contemplar nossa imagem verdadeira, nossa natureza verdadeira de Filho de Deus, quando se extingue de nosso subconsciente a ideia arraigada há muito tempo de que não passamos de seres mortais descendentes de Adão, que foi formado do pó da terra. E com isso desaparece toda e qualquer ideia de pecado, alcançamos a verdadeira salvação e então manifesta-se em nós o estado de perfeição e liberdade plena, como expressão de nossa imagem verdadeira, de nosso eu verdadeiro perfeito. Da mesma forma que Jesus Cristo curou os doentes, dizendo: estão perdoados os teus pecados, levanta-te e vai para a tua casa. Eu também tenho restituído saúde a muitas pessoas, dirigindo-lhes palavras semelhantes. Isto porque muitas pessoas estão doentes como resultado do fato de tolherem a si mesmas com a ideia de que são pecadoras. Assim sendo, eliminando-se-lhes essa ideia, a cura se processa naturalmente. Desde o surgimento da Seichonoye, muitos adeptos têm testificado publicamente que conseguiram curar muitos doentes simplesmente lendo para eles o livro A Verdade da Vida, ou transmitindo-lhes as mensagens nele contidas. Isto porque, no mundo criado por Deus, não existe nem pecado, nem castigo. Volume 23. Fim do capítulo 1.